Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Terceiro domingo de Páscoa, estamos aqui reunidos em partilha para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E a partilha de hoje está inspirada no Evangelho de hoje. Os discípulos de Emaús. Acredito que você conheça essa passagem, mas vou partilhar aqui com vocês aquilo que Cristo tem falado ao meu coração a partir dela. O Evangelho de hoje está lá narrado pelo evangelista São Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 a 35, nós não vamos ler tudo. No versículo 25, nós conhecemos essa passagem. Os discípulos de Emaús estão subindo, estão caminhando e Jesus aparece e começa a conversar com eles e eles não percebem que aquele com quem eles conversam é Jesus. E Jesus, puxando conversa, começa a perguntar sobre o que eles estavam falando e eles relatam para Jesus todo o sofrimento que aquele que está ouvindo viveu. E num determinado momento da conversa, depois deles relatarem tudo, o sofrimento e até dizerem assim, nós esperávamos que ele viesse nos salvar, que ele viesse libertar o povo de Israel, mas já fazem 2 dias que ele está morto. Algumas mulheres dizem que ele ressuscitou porque não acharam no sepulcro, mas a ele ainda ninguém viu. Dizem que ele ressuscitou, mas ver ninguém viu. E aí Jesus fala para eles uma frase que já há dias, porque essa leitura já apareceu na liturgia diária uns dias atrás, há dias tem falado ao meu coração, diz o seguinte: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Essa frase que Jesus fala para os discípulos de Emaús deveria fazer com que nós todos os dias pedíssemos a Deus a graça de uma inteligência iluminada. Porque Jesus diz com clareza e fala sobre nós, não fala somente sobre aqueles discípulos, fala sobre mim, fala sobre você. Como somos tardos, tardios, lentos para entender as Escrituras, para entender os mistérios de Cristo, para aceitar e ver com clareza tudo que Cristo anunciou, tudo aquilo que está escrito em sua palavra, em sua sagrada tradição, na doutrina da nossa igreja. Nós somos tardos, nós somos tardios. Esta frase deveria todos os dias fazer com que nós dobrássemos o nosso joelho e pedisse para Jesus: Jesus, tira de mim essa lentidão, dá-me clareza. E devia nos impulsionar também a estudar, a ler e a buscar a conhecer profundamente aquilo que Cristo revelou tanto na palavra quanto na sagrada tradição e na santa doutrina. Mas continuando aqui essa conversa, Jesus começa a explicar para aqueles discípulos que ele era a promessa desde Moisés. Jesus passa na conversa, caminhando e dizendo para eles tudo, diz aqui o evangelista São Lucas, começando por Moisés, percorrendo por todos os profetas, explicava tudo o que as Escrituras diziam sobre ele. E aí chega num determinado momento, o dia já está acabando, a viagem precisa ser interrompida, porque naquela época não se andava de carro nem de avião, nem de ônibus, se andava a pé ou então no máximo no lombo de um burrinho. Então não se percorria toda a distância que queria na mesma noite, no mesmo dia. Chega uma hora que é preciso parar. E os discípulos insistem para que Jesus fique com ele. E nessa insistência Jesus fica. E é belíssimo isso que acontece aqui. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Neste evangelho, os discípulos de Emaús, que caminharam uma longa distância com Jesus, que conversaram com ele, que escutaram a voz dele, não reconheceram quem ele era. Mas quando ele repete o gesto da Santa Ceia,
quando ele toma o pão, quando ele abençoa o pão, os olhos daqueles que estavam até agora ao lado dele se abrem e eles reconhecem que é Jesus. Nós precisamos, meus queridos irmãos, nós precisamos pedir a Deus com urgência que os nossos olhos e que a nossa inteligência se abra em toda Santa Missa, quando Cristo se entrega a nós, quando Cristo eucaristicamente se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade. Nós somos semelhantes, nós estamos vivendo tempos em que participar de uma Santa Missa, olhar para o Cristo consagrado pelo sacerdote no altar, não causa em nós nenhum efeito. E eu não estou falando aqui de sentimentos, não, eu estou falando de conhecimento, de ato de fé, de olhar para o sacerdote quando levanta, quando eleva a hóstia e pronuncia as palavras santas e reconhecer que naquele ato Cristo está substancialmente em corpo, sangue, alma e divindade entre nós e se dando a nós. Nós precisamos renovar a nossa fé nos sacramentos, uma fé de entendimento que não tem nada a ver com sentimento. E viver como aqueles que creem na Eucaristia, como aquilo que de fato ela é, o Cristo, presença real em corpo, sangue, alma e divindade. Precisamos parar de comungar Jesus indignamente. Precisamos parar de cometer sacrilégios, que é entrar na fila da comunhão em pecado mortal, com tempo sem confissão. Precisamos entrar na fila da comunhão reconhecendo que estamos indo receber Cristo, verdadeiramente Cristo, em corpo, sangue, alma e divindade. Precisamos voltar a fazer santas ações de graça, permanecer em silêncio com Cristo que habita em nós corporalmente, por no mínimo 15 minutos, é o tempo que o nosso corpo leva para digerir a hóstia que naquele momento é Deus. Precisamos adorar o Cristo, que por no mínimo 15 minutos após a Santa Eucaristia está fisicamente em contato conosco. E adorá-lo na vida, porque ele permanece em nós. Diz aqui o Evangelho que os discípulos de Emaús, depois que Jesus desaparece, diz uma seguinte frase entre eles: Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Não viam com os olhos, mas o coração se abrasava, se aquecia. Tinha alguma coisa naquelas palavras ali, naquela pessoa que com eles falavam que era diferente de qualquer outra. Porque era Deus, era o próprio Cristo, que se revelou ao partir do pão. Meu irmão, Cristo está sempre nos abrasando o coração. Cristo está sempre falando ao nosso interior, sempre nos atraindo para Ele. Mas na Eucaristia, na Santa Missa, Cristo não só está nos atraindo, mas está se dando a nós em plenitude. Está se dando a nós por inteiro. E nós precisamos voltar a viver este santo sacrifício piedosamente e comungar e receber o Cristo que se doa a nós dignamente. Eu espero em Deus que essa breve partilha hoje faça como Cristo fez no coração dos discípulos de Emaús. Acalme o coração, abrase, coloque uma chama de amor no teu coração. E para que quando você for à Santa Missa hoje e todos os dias da sua vida, quando o sacerdote levantar a hóstia e pronunciar as palavras sagradas, você possa ver
aquilo como os discípulos viram neste dia no caminho. Os discípulos de Emaús viram, quando Cristo partiu o pão, viram que era Cristo de verdade, que com eles caminhava. Que Cristo coloque na tua inteligência a capacidade de reconhecer aquilo que às vezes os teus olhos não veem. Porque sim, o mistério da Eucaristia não passa pelos nossos sentidos. Não vemos, vemos pão. Não sentimos, sentimos pão. Não tocamos, tocamos pão. Mas é Deus, em corpo, sangue, alma e divindade. E por que é Deus? Porque Ele assim o quis e porque Ele assim anunciou. Cristo disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Lembre-se, meu irmão, Cristo é o Verbo de Deus. Cristo é a Palavra de Deus. Quando Cristo fala, as coisas se tornam, são, porque Cristo é o Verbo. Lá no Antigo Testamento, quando Deus disse, faça-se a luz foi feita, porque o Verbo de Deus faz. Porque o Verbo é a ação de Deus. E Cristo disse, isto é o meu corpo. Se isto é o meu corpo, isto não simboliza, isto não significa, isto não representa, isto é. Cristo é o Verbo de Deus. Quando Cristo fala e acontece, porque Ele é o Verbo, a ação de Deus que tudo cria. E Cristo disse, isto é. Se você assistiu essa partilha até agora, não esqueça de deixar aqui o teu comentário. Não esqueça de compartilhar com os teus contatos esta partilha, de ouvir o vídeo, de assistir o vídeo até o final e deixar a sua curtida. E vamos juntos evangelizando e anunciando para o mundo que nós comungamos aquele que é e aquele que se doa a nós, porque Ele assim o quis, Ele assim o disse e assim se faz. Que Deus nos abençoe e nos guarde por intercessão de Nossa Senhora e de São José. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.